Oi, como você tá? Eu sou a Dani Pérez, eu sou especialista em scrapbooking e hoje eu gostaria de falar com você a respeito de como o scrap pode ser um exercício que te ajuda a lidar com as suas emoções e que te ajuda também a refletir um pouco sobre certas situações ou determinados momentos em que você pode estar passando e pode estar sendo um pouquinho difícil por aí. Ai, gente, quem aí não tá passando por uma situação, né, meio delicada? Acho que o mundo inteiro tá passando por uma situação complicada. Acho não, né? Tenho certeza. E todos nós estamos, assim, à flor da pele, né? É muito complicado hoje em dia. Parece que a gente entra nas redes sociais, parece que tá todo mundo se atacando, é briga política, é briga ideológica, né? Não só briga entre pessoas que mal se conhecem, mas até briga, né, entre pessoas da própria família. O clima tá meio pesado, né? Fica até difícil a gente ter esperança em alguma coisa, né? Fica até difícil a gente pensar em coisas boas nesse momento. E fica até difícil a gente entender o que a gente está passando, né? É tudo muito confuso, é tudo muito sem perspectiva, né? A gente fica meio que perdido mesmo. Eu vi uma coisa bem engraçada, né, um post bem engraçado de uma conhecida minha que falou que quem nesse período, né, ou não engravidou, ou não pensou em se separar, ou não engordou, não tá passando por ele direito, né? E é engraçado porque faz sentido, não sei você, né? Eu, pelo menos um desses três aí, eu vivi, né? A questão de engordar, nem vou comentar. Mas enfim, eu comecei a refletir sobre isso e percebi que tem muita coisa ligada, né, ao que esse momento está trazendo pra gente. Porque o que é, né, essa vontade de louca, né, de querer comer? Vou pedir um hambúrguer, já que eu estou jacando, vamos para um sundae, né, vamos para o milkshake, enfim, né, já que vai colocar o pé na jaca, vamos que vamos. E o que isso tem a ver, né? Tem a ver com aquele prazer momentâneo que a comida traz. E por que a gente busca esse prazer momentâneo? Porque a gente está passando por uma situação que, sei lá, não tem muita perspectiva, né? Não tem muito o que a gente fazer. E a gente começa a lidar com emoções que a gente não consegue. Então a melhor maneira, né, ou melhor não, né, melhor do nosso ponto de vista, a maneira mais fácil de lidar com essas emoções é um prazer momentâneo, né? Então tem coisa melhor do que comer? Da mesma maneira que muitos casais, inclusive conhecidos meus, pensaram em se separar, né? E por que isso acontece? Porque a questão é que problemas, eles sempre existiram, né? Com a pandemia, tudo isso se potencializou. Antes você tinha problema, mas você tinha outras coisas para fazer, né? Não que hoje você não tenha outras coisas para fazer, mas é aquele respiro que você tinha, né? Nossa, eu tô cansada de ficar em casa, vou sair, vou trabalhar, né? Mesmo por mais que o trabalho seja estressante, você tá saindo daquela dinâmica, né? Então você consegue pensar em outras coisas, né? Quando você sai do olho do furacão, você consegue olhar melhor sobre aquilo e até não potencializar tanto, né, cada problema ou cada situação, né? Quando você começa a conviver 24 horas por dia com a mesma pessoa, parece coisa simples, né? Por exemplo, nossa, você colocou a cebola num lugar que eu não gosto, né? Pra mim, aconteceu de ter discussão em casa, por exemplo, que eu fui fazer um refogado e a cebola não estava muito refogada, né? Então a comida não ficou boa. Então são coisas que, sabe, em outras situações, a gente faria? Despreza a cebola, come o resto, tá ok, né? Mas não, né? Parece que nesse momento a gente tá, né, com o pavio super curto e vira, assim, a Terceira Guerra Mundial. E por que isso acontece também? Porque são emoções que estão misturadas, né? A gente não tem aquele momento, né, de ver a coisa de uma outra ótica, né? De sair, mais uma vez, do olho do furacão, né? E, ao mesmo tempo, a necessidade da gente se conectar com as nossas raízes, se conectar com a nossa família, né? Da mesma forma que os problemas se potencializaram, as coisas boas também se potencializaram, né? Você pensou quem engravidou ou teve bebê durante a quarentena, né? Acredito, né, que na maioria das vezes, ou na grande maioria, tava numa situação bacana, né, com a família. Claro que eu não estou romantizando o que a gente passou, o que está passando, mas assim, viu que naquela dinâmica as coisas fluíam bem, né, e que o amor podia multiplicar, era que a necessidade do amor de se multiplicar. E isso tem a ver com a conexão
que a gente viu que estava se tornando cada vez mais necessário, né? Às vezes a gente começou a notar que antes a gente analisava assim, então eu tô distante da minha família, tô distante dos meus pais, mas ainda bem que tem né, FaceTime pra gente conversar, tem o WhatsApp pra gente conversar, e tá tudo bem. Porque a gente tinha essa opção, né? A gente deixava de, às vezes, visitar os nossos pais, porque a gente sabia que a qualquer momento a gente poderia estar lá. E se não estivesse lá, né, pela câmera, a gente podia matar essa saudade. A partir do momento que isso acaba sendo meio que uma imposição, você não tem escolha, ou você vê pela câmera ou você não vê, você começa a notar como as conexões humanas são importantes, como a gente está conectada às nossas origens, como a gente está conectada à nossa família, né? É extremamente importante. E aí a gente começa a pensar, né? Eu, pelo menos, comecei a pensar, caramba, né? Aí faz muito sentido pra mim, porque tanta gente começou a procurar scrapbook, porque foi muita gente, né? Eu tenho um gráfico da minha loja, né, que a gente faz sempre esse acompanhamento, e o número de pessoas que procurou o scrap e acessou, por exemplo, o meu site pela primeira vez, aumentou consideravelmente, assim, eu posso dizer que dobrou. Tá? Das pessoas pesquisando o que é scrapbooking, como começarem no scrapbook. Então, as pessoas procuraram o scrapbook não só como um hobby para passar o tempo, mas como um momento de você ter, né, aquela situação só sua, aquele momento só seu, e também de se conectar com as suas raízes, se conectar com a sua família, né? Mais do que, né, essa situação que a gente passou, que todo mundo passou junto, eu tinha uma situação na minha família que a minha mãe estava num estado muito grave de saúde. A gente já estava meio desenganado sobre a saúde dela e pensa, a gente estava praticamente 1 ano sem vê-la, né? A minha mãe, ela tinha um câncer e a gente não podia ter contato com ela, a gente não podia nem pensar em ter esse contato, né? Nem pensar em passar alguma coisa para ela, então uma doença para ela, e então a gente ficou, né, a minha mãe morava em São Paulo e eu moro em Brasília, então a gente ficou praticamente quase 1 ano sem poder vê-la, né, até que nós recebemos a notícia de que a situação dela não tinha muita solução e que ela tava, né, ela tinha pouco tempo de vida, e tomando todos os cuidados, nós passamos os últimos 2 meses de vida, né, 2 meses eu não digo, mas 1 mês de vida ao lado dela, tá? Eu não estou aqui pra fazer disso uma demagogia, mesmo porque é uma coisa que eu evito falar, né? Mas a minha ideia aqui não é falar sobre a doença da minha mãe em si, tá? A minha ideia é falar sobre como que o scrap me ajudou, tá? E não é demagogia, eu comecei a ver o scrap sobre uma outra ótica, né? Sobre uma outra perspectiva, tá? A minha mãe, nos últimos momentos, nos últimos dias, ela já não se comunicava mais, né? Ela não conseguia se comunicar mais. E um dos últimos momentos em que ela pôde falar, alguma coisa que ela conseguiu se expressar de alguma maneira, ela pedia muito para ver a minha filha, né? Então foi isso também que estimulou, que incentivou com que a gente fosse pra lá. E também, né, eu queria ter esse momento com a minha mãe, eu queria, né, falar pra ela tudo que eu sentia que talvez eu não tivesse tido oportunidade durante a vida dela. Todo esse processo que eu passei com a minha mãe, mesmo à distância, eu buscava muitas maneiras, né, de como que eu faço pra melhorar, qual que é a perspectiva. A gente sempre tem esperança de cura, né, e quando a gente viu que não tinha mais, a questão não era mais possível, né, a cura, eu comecei a ver maneiras de, né, cuidados paliativos, ou como fazer pra ela ter uma vida, né, o que restava da vida dela ser uma vida boa, né, na medida do possível. E foi aí, pesquisando um pouquinho sobre terapias que tinham ajudado, né, as pessoas que estavam na mesma situação que ela, eu conheci a escrita expressiva, eu conheci o termo, né, escrita expressiva. E o que significa essa tal de escrita expressiva? Ela é uma escrita em que você não precisa se preocupar sobre normas gramaticais, se os parágrafos estão sendo usados da maneira correta, se a sua caligrafia está bonita, né, se a sua organização do texto está adequada, enfim. Não é esse o foco dessa proposta da escrita. É simplesmente você colocar
tá? No papel, todas as suas emoções. Como você está se sentindo, quais são seus problemas, qual a questão que você quer resolver, enfim. E foi comprovado, né, numa universidade dos Estados Unidos, que as pessoas que passavam pelo mesmo que ela estava passando, ou até um estágio anterior, elas conseguiam ter muito mais resultado no tratamento da sua doença, então era muito mais potencializado. Então notou-se que as pessoas que conseguiam colocar, né, as sensações, as emoções que elas tinham naquele momento, elas conseguiam ter uma melhora considerável no seu tratamento. Infelizmente, quando eu descobri, né, essa potencialidade da escrita expressiva, a minha mãe já estava, né, já não tinha muito o que fazer. Mas aquilo sempre, eu vi aquilo, eu fiquei muito interessada por aquilo, porque hoje em dia a gente está tão tecnológico, né, a gente está tão focado, né, em internet, em ter, nossa, eu tenho blog, eu tenho, sei lá, o Instagram, mas a gente acaba esquecendo de escrever, de colocar pra fora, né, as emoções e tal. E quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu fiz uma ligação. Quando o scrap surgiu, lá em meados do século XV, ele era simplesmente um registro de emoções, sentimentos, momentos, né? Porque se a gente for pensar, naquela época não tinha foto, não tinha internet, né? Não tinha registros né, dos momentos. A melhor maneira de você registrar isso era através da escrita, né? E isso envolvia não só o registro dos momentos, mas das emoções e sentimentos que você tinha naquele momento. Com o passar do tempo, né, o scrap foi evoluindo, foi ganhando várias, né, novas vertentes e a foto começou a ser colocada e começou a servir como o elemento principal do scrap. Mas aí, como a gente pode ver, nem sempre foi assim. E pra mim, né, de tudo que eu passei e tal, eu consigo entender hoje que, pelo que minha mãe estava passando, foi o melhor pra ela, apesar da saudade, foi o melhor, tenho certeza que ela tá bem agora, e isso me tranquiliza. E o que me deixava mais triste era pensar que a minha filha, né, não ia ter a avó, né, o tempo que a minha filha viveu com a avó foi muito pouco. E eu queria uma maneira dela entender que, apesar de pouco, esse tempo foi muito importante, não só para ela, como para a minha mãe, né? Eu sempre achei, continuo achando que elas têm uma ligação muito próxima, tá? É uma ligação que ela transcende, assim, né? Ela não é só dessa vida, sabe? E pra mim era muito devastador saber que a minha filha não ia ter noção do quanto ela foi importante pra minha mãe, de quanto minha mãe foi importante pra ela. Mesmo assim, minha mãe não conseguindo se comunicar, o fato dela estar com a minha filha presente, a satisfação que a gente via, né, a felicidade que a gente via, né, os poucos movimentos que ela conseguia fazer, ela conseguia dar carinho pra minha filha. E a minha filha também, todo o carinho do mundo que eu acho que Deus foi capaz de conceber para ela conseguiu passar para minha mãe. Então minha mãe, ela partiu com a certeza de que ela era muito amada por todos nós, né? Então isso, eu acho que assim, sabe quando você pensa assim, então eu acho que essa, né, missão de mostrar para ela que ela era amada, do valor que ela teve aqui em vida, eu acho que ela levou com ela tem com ela até hoje. Só que a minha filha talvez não guarde todos os momentos tão importantes que ela viveu ao lado da minha mãe. E para mim isso era um desperdício, né, para ela. Isso não era justo com ela. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a registrar os momentos que, assim, ela interagia com a minha mãe e a gente sentia, né, que, nossa, aquilo estava fazendo bem, né? Eram frases que a gente nem acredita que uma criança de 4 anos seja capaz de falar. Então tudo isso eu fui registrando. Olha, nesse dia, isso eu fui fazendo muito rapidamente, porque eu não tinha, né, como parar pra fazer scrap, porque eu tava lá ajudando meu pai no tratamento dela, enfim, mas isso eu fui listando, sabe, olha, no dia tal, o que aconteceu de importante foi isso, sempre focando, né, em como, no que estava acontecendo na relação dela com a minha filha, né, no quanto a minha filha estava fazendo ela feliz e no quanto essa relação delas estava se estreitando. E foi aí que eu pensei, falei, nossa, eu preciso fazer um scrap disso. Mas, talvez nesse momento, não talvez, com certeza nesse momento, as fotos não são mais importantes,
né, do que as emoções, do que as sensações que aqueles momentos foram trazendo. E hoje, assim, o que eu posso te dizer é que eu comecei a ver o scrap de uma outra maneira, né? Da mesma maneira que existe a escrita expressiva, eu comecei a fazer um scrap expressivo. Hoje eu chamo de scrap expressivo que eu faço, né? Em alguns momentos eu paro, eu crio como se fosse um diário, né? Só que usando elementos do scrap para torná-los mais, assim, um pouco mais agradável, né, sem regras. Então eu não me atenho a se o design tá bacana, né, se eu tô obedecendo todos os quesitos, né, de um design perfeito e agradável. Não, o foco é simplesmente, né, as minhas emoções e os meus sentimentos. Ele é diferente do bullet journal que a gente conhece, porque o bullet, ele tem essa característica de servir como um registro, né, e de um planejamento. E a ideia não era criar um planejamento. Inclusive tem até uma vertente que é chamada de journal mesmo, só o journal, não é sem o bullet, né, onde as pessoas, elas, quem faz, né, quem costuma usar dessa técnica, ela pega os registros, né, como se fosse um diário mesmo, e vai escrevendo. É daí que tem aquela variação do journaling que a gente conhece no Scrap, que o journaling, né, são os textos que a gente coloca, ou no layout, ou no mini álbum, enfim, contando um pouquinho daquele momento, né. Às vezes a gente acaba sendo muito técnico quando a gente faz o journaling, né, coloca, então esse dia aconteceu isso, e acaba deixando de lado as emoções. E naquele momento, né, até hoje, o que eu estou vivendo foi mostrando para mim como é importante colocar as minhas emoções no scrap que eu estou fazendo, né? E eu noto que, assim, não só um benefício para minha filha, o que eu comecei a perceber foi assim, quando alguém vinha me perguntar, né, eu imagino como você deve estar sofrendo e tal, aquilo era muito confuso pra mim, né, eu não conseguia virar pra pessoa e falar assim, não, é assim, eu tô sofrendo a ausência dela, mas ao mesmo tempo eu me sinto assim, tranquila, de que era o melhor a ter sido feito, né, era o melhor. E aquilo talvez soasse estranho para as outras pessoas e pra mim também, porque caramba, né? A gente nunca imagina perder uma mãe, né? E eu estar encarando daquela maneira era muito confuso pra mim, né? Então eu colocar essas minhas emoções no papel, a reviver o momento, no mesmo momento, né? Transformar, ter um diário, me ajudou a organizar as minhas ideias e me ajudou a entender aquela emoção que eu tava passando, né? Às vezes eu sentia que assim, eu estou sendo até meio egoísta, né? Porque, gente, será que eu tô sofrendo o suficiente, né? Será? É tão contraditório porque assim, é uma dor que eu sinto, mas o meu sofrimento não fico chorando aos quatro cantos, né? E foi então que eu comecei a entender que o meu processo de sofrimento, de despedida dela foi uma coisa lenta, foi indo aos poucos, e foi antes dela partir, propriamente dita, né? Da partida dela, propriamente dita. Então, pra você ver, muitas pessoas acham que o scrap pode servir só como um registro de momentos, né? E eu bato muito nessa tecla que o scrap tem que ser além disso, né? O scrap, ele envolve muita emoção, ele envolve sentimento. E usar o scrap a favor das nossas emoções e dos nossos sentimentos tem muito benefício pra gente, né? Eu fico, inclusive, né, quando alguém me pergunta assim, né, mas será que é bacana, né, a gente fazer um scrap triste? Porque, se for pensar, é um scrap triste, né? E geralmente a gente coloca no scrap só coisas boas, né? Só momentos bons, né? Registros de momentos bacana. E eu tô sugerindo aqui que a gente fale sobre as nossas emoções, sobre, né, sentimentos que muitas vezes a gente guarda lá na gavetinha mais escondida do nosso coração, né? E a ideia é que scrap seja o que ele se propôs a ser, né? E por que ele não é ruim? Pra mim não foi ruim fazer isso. Quando eu ia colocando as minhas emoções pra fora, aquilo foi me trazendo um certo alívio, um certo entendimento comigo mesmo, e foi me fazendo sentir melhor. Então não é porque, aparentemente, o que eu estou escrevendo lá, pra uma pessoa que possa ler, possa estar achando que aquilo, né, é triste, pra mim foi uma maneira de, né, daquele alívio, daquela tranquilizada. Então, quando eu falo pra você, né, quando eu insisto nessa questão de não espere ter um momento certo pra fazer scrap, não espere ter o material certo para fazer scrap, porque eu tenho um
o Scrap Canto, né, um ateliê com várias ferramentas, né? Eu tenho uma marca de papéis e naquele momento em que eu estava fazendo scrap, né, esse scrap expressivo, isso não importava para mim, né? Isso era de menos. Eu tinha na minha mão um álbum, uma estrutura de álbum, né? Que pode ser uma estrutura que a gente usa pro bullet journal, enfim, ou um caderno de brochura, né? Para mim aquilo era o menos importante. Era simplesmente uma ferramenta para eu colocar as minhas emoções. Então, era o que eu tinha naquele momento, um caderno. Eram alguns elementos para ajudar a reforçar aquele meu sentimento, para não ficar, né, um diário propriamente dita, porque é um presente que eu estava fazendo para minha filha e eu quis decorar, né, e eu tenho certeza que a minha mãe, ela decorou a vida de todo mundo, né, ela fazia ikebana e tudo que ela fazia manual era muito lindo, né? Ela era de uma perfeição assim que eu não consigo mensurar. Eu sei que muito da cobrança que eu tenho hoje, do meu trabalho sair perfeito, impecável, tem a ver com ela. Ela sempre foi do tipo, olha, ou eu entrego uma coisa muito bacana ou eu não entrego, né? Claro que eram outros tempos e hoje a gente tem que, na nossa correria, né, eu não consigo ser como ela, mas eu procuro fazer tudo com uma grande maestria, tudo que eu posso entregar, eu entrego da melhor maneira. Então, se é um presente que eu estou fazendo com a minha filha, eu vou fazer pra minha filha, eu vou fazer com amor, né, e isso não significa eu ter a última coleção de scrapbook, não significa eu ter os elementos mais caros, significa que vai ficar, né, é o amor que foi colocado lá de uma maneira especial. Então, o que eu quero propor para você, né, que talvez esteja passando por um momento difícil, né, e que não tá todo mundo passando por um momento complicado, as emoções aí estão meio confusas, né, e muitas vezes a gente não consegue pensar muito nelas, né, tá tudo muito à flor da pele, que você reserve um tempinho para você. E que você consiga pensar sobre isso. E que use o scrap dessa maneira, como uma terapia mesmo, né? Quando as pessoas falam, o scrap é minha terapia, né? Mais uma vez eu reforço uma coisa que eu busco falar muito, né? Não substitui. O scrap não é uma alternativa à terapia. Ele é um complemento, né? Ao tratamento terapêutico. E ele te ajuda, né? A se conectar. Ele ajuda a se conectar aos seus sentimentos, às suas origens. Então isso, né, faz com que você entenda as suas emoções de uma maneira muito melhor, né? Como eu falo, o nosso cérebro, ele é uma biblioteca, né? Então a gente tem que sempre organizar, com essa biblioteca organizada, né? O que serve a gente mantém lá, né? Realinha nas prateleiras da prioridade, o que não serve, né? A gente já leu, já aproveitou o que aquele livro tinha pra gente, então a gente pode doar, né? E vai abrindo espaço para coisas novas surgirem, né? Então é exatamente essa a ideia de você colocar no papel as suas emoções. A partir do momento que você coloca, né, tudo isso em um trabalho, um projeto de scrapping, a partir do momento que você escreve sobre isso, você está liberando espaço, né, no seu cérebro, você está usando, né, algumas emoções que talvez estivessem lá paradas, né, te impedindo de sei lá, de pensar em coisas boas, ou às vezes a gente tem a dimensão de um problema, sabe, ele tá lá dentro, ele tá martelando a nossa cabeça, mas a gente não dedica um tempo, né, pra pensar, pra refletir sobre isso. Então ele fica lá martelando, né, ele fica tanto tempo martelando, como a gente não consegue resolver, a gente vai imaginando que ele é um mega de um problema, né. Quando você consegue se expressar, colocar isso pra fora, é como se você estivesse resolvendo ele, né? Ou talvez olhando ele sobre uma outra ótica, né? Vendo sobre uma nova perspectiva, e aquilo vai tendo talvez não aquela importância, né, gigante que ela tinha quando ele estava só na nossa cabeça. E esse é um exercício importante também de criatividade, né? Eu já falei em vídeos anteriores sobre isso e eu repito aqui, né? Às vezes a gente tem aquele bloqueio criativo e tem aquele cansaço, né? Quem aí não tá passando por um cansaço, né? Eu não sei vocês, mas no começo da pandemia eu me programei fazer tudo, né? Eu falei, nossa, agora que eu vou estar em casa eu consigo me organizar, eu vou conseguir trabalhar, vou conseguir cuidar da casa, vou conseguir fazer uma alimentação saudável, brincar com a minha filha, enfim. No fim a gente se deu conta, eu me dei conta que não dava pra fazer tudo isso, né? Me estressei mais ainda por não conseguir fazer tudo isso. E não só isso, né? Eu comecei a perceber
apesar de muitas vezes, né, eu chutar o balde e falar, não, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou descansar o dia inteiro. Aquele descanso não estava sendo suficiente, né? Eu não estava me recompondo. Então, assim, eu percebia que não era cansaço físico, né? Era um cansaço mental. E a gente acaba somatizando isso, né? Isso vira dor nas costas, vira dor de cabeça, mas a raiz dessa questão era o cansaço mental, né? Então, como que a gente tenta amenizar esse cansaço mental, né? Organizando as nossas ideias, organizando os nossos pensamentos. E eu tava me dando conta que eu não tava conseguindo nem fazer o scrap da maneira que eu amo fazer, né? Eu fazia scrap claro que eu amo receber uma encomenda, mas a maneira que eu uso o scrap como uma atividade terapêutica, né, ela não estava sendo usada. Eu fazia tempo que eu não sentava, falando, não, vou sentar, né, e vou fazer scrap pra mim. Então, quando eu comecei a me dar conta de que eu não tinha esse meu momento, né, de que eu precisava, mesmo no meio de todo aquele, né, da dinâmica da minha casa, eu precisava ter um momento só pra mim. Então eu reservei, inclusive, um momento pra fazer scrap. Scrap sem compromisso, tá? É um scrap que eu não tô preocupada se as pessoas vão curtir, se vai ser considerado um scrap bacana, não. Era um scrap onde eu... na verdade, era mais a questão de estar... conversando comigo mesma, estar conectando comigo mesmo, do que o resultado final, né? Então o resultado final era só consequência daquele momento que eu estava tendo comigo mesmo. Então eu queria te propor isso, né? Em caso você esteja numa situação também assim, né, de estar precisando de um momento só seu, de sentir que esse cansaço não passa, né, de que você está estressada ao extremo, de que você está, né, a gente chega, sei lá, eu cheguei num momento que eu tava falando, gente, tem alguma coisa estranha, né, eu devo estar com algum problema, porque não é possível, eu preciso de vitaminas, né, todo meu corpo dói, eu tô cansada, né, eu preciso de uma, sei lá, eu quero um diagnóstico disso tudo. E quando eu comecei, né, a organizar a minha biblioteca, eu comecei a perceber que, sabe, parece que ficou mais leve. Não que resolver meus problemas, porque, né, vai muito além disso, a gente tá vivendo uma situação que, né, não adianta eu virar e falar, olha, vai dar tudo, né, vai ficar tudo certo se você fizer scrap. Não é essa a ideia. A ideia é que você consiga levar de uma maneira mais leve, né, na medida do possível, que você consiga entender que talvez você esteja passando por certas coisas, porque é nesse momento, entendeu? Se fosse em outro momento, não estaria dessa forma, e não se julgar, né, e não se culpar por alguma coisa, né, e evitar passar por certas situações que em outro momento não seria da forma que está sendo, entendeu? E você chegar nesse ponto, você chegar nessa situação, você só consegue quando você, né, consegue respirar, quando você consegue, né, ver as coisas por fora. Então, né, às vezes ver as coisas por fora quando você tá dentro de casa é complicado, mas vai pro seu cantinho, né, e esse momento, ele pode ser um momento, por exemplo, que a criança esteja dormindo, seu marido esteja dormindo, enfim, que é um momento que você não vai ser interrompida, né, você pensa assim, nossa, mas o momento que os filhos estão dormindo, que meu marido tá dormindo, eu só quero saber de dormir, né. Eu não tô falando pra você fazer todo dia isso, não, mas que você reserve um dia, né, naquele dia que você tá mais cansada, que você acha que você vai, né, preciso de uma cama, né, e que você sabe que você já tentou fazer isso, né, de dormir e o cansaço não passa. Então, tenta sentar e se conectar com as suas ideias, né, tenta usar o scrap a seu favor, né, e isso vai te ajudar não só a conectar você com as suas emoções, como exercitar a sua criatividade, né? O nosso cérebro precisa desse movimento, ele precisa abrir espaço para que ideias novas possam surgir. Então, assim, é uma necessidade que você tem de ter esse momento, né? De ter essa conexão com suas ideias, esse momento de reflexão, de se sintonizar com você mesma, né? De começar a se entender como indivíduo, né, de você, não, mas peraí, o que é meu e o que é do outro, né, e você só consegue ter essa noção quando você tá sozinha, quando você tá pensando com você mesma, né, quando não tem essas interferências, porque a gente acaba agindo tão automático, né, eu tenho agido tão no automático ultimamente, né, tanta coisa acontecendo, que esse momento de respiro, ele tem sido cada vez mais importante, cada vez mais fundamental para
que eu consiga, né, levar todas as situações, né, não só o que eu passei com a minha família, com a minha mãe, como o que eu estou passando, porque, né, estou passando junto com você, porque tá todo mundo passando, né, eu acho que é um dos poucos momentos em que o mundo sentiu, né, teve as mesmas sensações, os mesmos questionamentos, né, a falta de esperança às vezes, então tá todo mundo sentindo a mesma coisa, né, então como que eu lido? Você não pode você não pode bloquear você mesmo de sentir isso, mas você pode entender o porquê que você está sentindo e isso ser uma maneira, e levar tudo isso de uma maneira mais fácil e mais leve. Então, gente, se isso fez sentido pra você, se você achou que isso contribuiu de alguma maneira com você, curte aqui, comenta. Se você acha que isso vai servir, que tudo que eu falei aqui com você vai servir, né, pra alguém, fique à vontade pra compartilhar. É uma maneira de eu entender que isso que eu tô passando, que esse conteúdo que eu tô passando pra você, ele é útil, ele tá servindo, né? E porque a minha proposta com isso tudo é criar uma comunidade de scrapbooking que seja não só, né, uma comunidade que faz scrap, mas que vê no scrap um propósito, né, um sentido para nossa vida, né? Então é ir além, como o scrap pode transformar não só a sua maneira, não só a sua vida, mas a sua maneira de encarar muitas coisas, né? Fazer a sua vida um pouco mais feliz. Então, espero que você tenha gostado e eu te espero para um próximo vídeo. Um beijão!